Eu cheguei a deixar beijos pra você. Foi assim que entreguei meu coração. Devagar eu tentei te roubar, aos poucos pra você mudar. Que fui eu, te guardei onde ninguém vai tirar. No fundo dos meus olhos, lá dentro da memória te levei. Amor, você me tentou. Oh, Carla, eu te amei. Oh, Carla, eu te amei. Oh, Carla. Fala, maravilhosos, maravilhosas. Eu sou o Ezequiel Vogue e eu sei que você já me conhece. O meu convidado de hoje é um convidado especial. É o Bruno Gouveia, cantor, compositor, produtor e vocalista lendário da banda Biquíni, que está comemorando 40 anos de estrada. Olha, primeiramente quero agradecer muito o Bruno estar aqui hoje. Viu? Obrigado muito, viu? Obrigado. Eu vou falar com você. Eu sonhava. Nunca imaginei que você pudesse estar aqui hoje. Para mim é um prazer. E hoje receber você aqui no Vogelcast está sendo uma honra. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Vamos falar desses 40 anos dessa banda maravilhosa que vem comemorando seu aniversário de 40. 40 não, 41. Agora, Que vai comemorar agora, não é isso? agora 41. 41. Coração, solta a vinheta. Olha, eu fiz algumas anotações. Primeiramente, quero agradecer muito a sua presença aqui no Vogelcast. É uma honra, é um prazer, né? É um privilégio ter você aqui. Eu já sonhava, mas nunca imaginava ter você sentado nessa cadeira hoje. Que prazer, viu, Bruno? Aqui, antes de começar nossas entrevistas, eu vou falar sobre o Bruno, gente. A biografia dele. Filho da Ana Maria, correto? Seu pai, Marildo. Isso. Correto? Bruno de Castro Gouveia, mineiro de Ituiutaba. Nascido na manhã do dia 18 de novembro de 1966. Madrugada, 2 da manhã. 2 da manhã. E aí, já cursou, né, o curso de engenharia. Foi isso? Comecei. Começou, né? Começou na música sem muitas pretensões, não é isso? Não foi? Sim. Sem muita coisa e tal. Juntou com seus amigos do colégio São Vicente, que é um sucesso, né? Que é um colégio que vocês tinham. E atravessou o tempo, que é o Biquíni Cavadão, que é uma referência na música hoje. E é mais de 40 anos. Sucesso veio ao longo dos 18 anos. É isso? 18... Eu que escrevi tudo isso daqui, gente. Com 18 anos, Tédio, que foi a primeira música que a gente compôs na nossa vida, estourou. E a gente não tinha nem assim, percepção do impacto que aquela música estava causando. E então, assim, foi tudo um turbilhão. De repente, a música estava tocando na rádio, daqui a pouquinho tinha a Folha de São Paulo e o Globo, no Rio de Janeiro, falando e elegendo uma das melhores músicas do ano, que era uma surpresa, mas que ninguém sabia que banda era aquela. Tudo por causa de uma demo que estava tocando na Rádio Fluminense, em Niterói, no Rio de Janeiro, e que foi celeiro de vários grupos, né? Foi uma maternidade de grupos de rock. E aí, de repente, a gente começa a ter gravadoras batendo na porta, sabe? E a gente fala, ok, vamos gravar um compacto, vamos gravar um single, né? Ou seja, um disco de vinil, lado A, Tédio, lado B, a gente ainda nem sabia o que ia colocar. Acabamos colocando No Mundo da Lua, que veio a se tornar depois, numa outra versão, um grande sucesso do Biquíni também. Então, assim, foi completamente assim, displicente, sem maiores pretensões, mas ao mesmo tempo com aquela coisa, né, do tipo, oh, que legal, poxa, já terá sido uma grande conquista lançar um disco, né, ter um disco aqui com o rosto da gente e tudo mais. E eu me lembro que quando tocou a música na rádio, a primeira vez, eu fiquei esperando com o dedo na pausa, e somente quem viveu essa época sabe o que significa dedo na pausa, né? Ou seja, você ficava com o dedo no botão ali preparado para soltar, para gravar a música na sua fita cassete.
E quando eu terminei de gravar tudo, eu falei assim, que maravilha, eu gravei a música inteira, sem interrupções, sem o locutor falando, nem nada. Graças a Deus, que bom, porque essa é a última vez que eu vou me ouvir na rádio. Eu pensei bem assim, né? E eu estava completamente enganado quanto a isso. Vamos lá, a primeira pergunta com você. É sobre o Biquíni, tá? Que agora está comemorando em março, não é isso? 41 anos. O Bruno, lá de 1985, tinha uma ideia que isso viraria esse sucesso todo? De forma alguma, né? Porque, assim, para você ter uma ideia, a banda mais longeva e mais cultuada naquela época eram os Rolling Stones. E os Rolling Stones estavam celebrando 20 e poucos anos de carreira. Então, quem imaginar 41 anos? Jamais. E essa coisa da data para a gente é muito especial, assim, porque nós definimos uma data, que foi o primeiro show ao vivo que nós fizemos, em que pagaram para nos assistir. A gente já tinha tocado ao vivo em sarau de colégio, essas coisas, né? Mas, assim, um show profissional, sabe? Anunciado nos jornais e tudo, era o primeiro. E era no Circo Voador, num grande festival, cada banda tocando 5 músicas no máximo. E a gente também não tinha repertório para mais do que isso, não. A gente foi para tocar, só dar nosso recado. Sim. E aquele foi o nosso primeiro show profissional. E aí a gente falou assim, não, nossa história começa a contar daqui. Eu sempre faço a comparação, né, com um relacionamento. Né? Um relacionamento pode começar com o dia que pediu para namorar, pode começar com o primeiro beijo, a primeira transa, pode começar com simplesmente o momento em que foram morar juntos em algum lugar, né? Então, se você não consegue definir exatamente o aniversário de um relacionamento, no caso da gente também não dá para definir como quando a gente fez a primeira música, ou quando a gente gravou a demo, ou quando a música tocou na rádio. A gente podia escolher. E nós achamos que toda a nossa história, que começa, na verdade, em 1983, a gente ainda moleque, né, sem menor pretensão, até chegar a uma fase que a gente fala, não, agora profissionalizou, agora isso aqui é mais sério. Você tinha essa ideia que o que viria pela frente? Não tinha a menor ideia, não tinha a menor ideia. Sim, tanto é que o nosso segundo disco, nosso segundo álbum, em 87, chamava-se A Era da Incerteza, né? Ou seja, a gente botou esse nome porque a gente falou, cara, eu não tenho a menor ideia de quanto tempo isso aqui vai durar. E todo mundo pensava exatamente assim. Eu falei, cara, qualquer coisa tranca a faculdade, volta depois e está tudo certo. Mas acontece que a gente, ao perceber o sucesso, a gente não subestimou o sucesso. A gente falou assim, não, isso aqui é uma coisa muito legal que está acontecendo, vamos mergulhar de cabeça para tentar fazer da melhor forma possível. E quando vocês perceberam que já não tinha mais volta? Já era sucesso? Que já falaram assim, é agora, cara, eu acho que isso levou muito tempo, sabia? Assim, eu só consegui me entender como cantor, né, e que essa era a minha carreira, por volta do 4º disco, quando a gente estoura justamente Zé Ninguém, Impossível, Vento Ventania, isso em 91, ou seja, 6 anos depois, né, é que a ficha caiu. Eu falei, não, peraí, eu vivo disso mesmo. Porque até lá, até esses 5, 6 anos iniciais também foram cheios de altos e baixos. A gente às vezes estava com muita exposição, às vezes a gente estava num total ostracismo, não conseguia fazer show. Então, às vezes, faltava dinheiro para pagar as contas. Então, a gente sempre considerava. Em 89, para você ter uma ideia, a gente lançou o 3º álbum e eu voltei para a faculdade. Eu destranquei Você trancou a faculdade? Eu tinha trancado e destranquei, voltei para a faculdade para fazer. Só que quando eu volto para fazer a faculdade, eu falo, não estou conseguindo. Não conseguia mais me reconhecer naquele lugar, na universidade, né, de engenharia. Eu falei assim, não, eu não me sinto pertencente a esse lugar. Eu adoro isso aqui, mas ao mesmo tempo eu não me sinto mais parte disso. A minha história está com a música. E aí eu faço curso 2, 3 meses e depois abandono completamente, entendeu? E isso assim, é uma prova do quanto a ficha já estava caindo para isso. Mas faltava uma confirmação. A confirmação se dá em 91 com o lançamento do 4º disco, que é um estouro, que muitas músicas tocam e que define muito assim a carreira do Biquíni a partir daí. Isso é muito bacana. Aqui, me fala uma coisa. Na vida de todo mundo, né, sempre tem pessoas importantes que nos ajudam na trajetória. Correto? Aqui, o Biquíni, entre outras, tem 2 pessoas muito importantes. Herbert Viana e Carlos Beni, correto? Sim. Qual a importância dessas 2 figuras para você e para a banda? Carlos Beni, assim,
foi uma pessoa olha, eu acho que se não fosse ele, nós não estaríamos aqui. Assim, não é pela ajuda, já começo dizendo que é por tudo aquilo que ele nos colocou, ele nos jogou, literalmente dentro do meio musical, sabe? A história começa porque o Beni namorava a irmã do Sheik, que fez parte da banda até 2000, e aí ele um dia... Ele fala pro Sheik, vem cá, mas todo sábado vocês estão ensaiando, bom sol no Rio de Janeiro, vocês podiam estar na praia, vocês ficam ensaiando, grava alguma coisa e me mostra. Ele era baterista, né? Ele foi baterista do Kid de Abelha, tinha já saído da banda, mas ainda a música fazia parte da vida dele, né? Ele gostava muito, e aí então ele chega e pede pra gente gravar. E a gente gravou da maneira mais simples possível, como assim, pegar um gravador de fita cassete, apertar play, rec, e a gente entrega essa fita muito mal gravada para ele. E passado umas 2 semanas, o Sheik me liga, rindo pra caramba, dizendo, cara, o Beni ouviu a fita, deve ter achado uma porcaria, né? Eu falei assim, não, ele adorou. Ele disse que, pô, isso aí é o sucesso do verão. E aí eu pensei, não, cara, sucesso do verão não pode ser. Sucesso do verão é uma música do tipo, é verão, bom sinal, já é tempo, né? Vem chegando o verão. Pô, não pode ser uma música do tipo tédio, não tem um programa, tédio. E ele falou, não, cara, ele falou que é um hit isso aí, etc. E que a gente tem que gravar melhor apenas. Aí eu falei assim, para que gravar melhor? Você vê que tipo, a gente estava lutando contra o tempo todo. E o Beni, não, vamos lá. E pediu para a gente entrar no estúdio e falou para a gente no estúdio. Eu falei, mas como? Eu não tenho dinheiro para pagar o estúdio, vou ter que pedir para os meus pais algum dinheiro e tal. E aí ele falou, eu entro no racha. Então, assim, isso mostra o quanto ele... mergulhou nessa ideia, né? E logo veio o sucesso do Biquíni, né? Veio a contratação, aí ele já foi negociando tudo isso para colocar a gente dentro da Polygram, que é a atual gravadora Universal, uma das maiores companhias de disco do mundo. Aí depois disso a gente grava os nossos discos com a produção dele, ele produziu ao longo da nossa carreira 6 discos, né? E responsável, inclusive, pelo sucesso de várias canções que hoje fazem parte da história do Biquíni, ou seja, Tédio, Timidez, No Mundo da Lua, Meu Reino, Vento, Ventania, Impossível, Zé Ninguém, Janaína, entendeu? Assim, ele foi um cara que... a regravação de Chove Chuva, tudo isso, né, foi com ele ali assinando a produção. Então, o Beni é uma pessoa que, assim, foi muito importante. Ele saiu da nossa vida profissional por volta de 1998 para 99. Ele foi contratado pela CMT, que era a Country Music Television, era uma concorrente da MTV, e ele foi lá para trabalhar nisso, em São Paulo. A gente falou, cara, eu acho que está na hora da gente, então, tentar, né, voar desse ninho. E assim foi, a gente seguiu um caminho, né? Eu acho que o ponto principal para mim foi que, mesmo depois dessa cisão, dessa separação, nós continuávamos sempre a mostrar os álbuns novos. Ele sempre foi muito crítico, inclusive com os álbuns que ele produziu. Ele falando, isso aí não está legal, isso aqui, não, isso pode ser melhor, sei o que, tal. Então ele era sempre uma referência, a gente buscava sempre uma opinião dele e tudo mais. Com muita tristeza que, então, a gente, em 2021, né, a gente descobre que ele teve um ataque fulminante e nos deixou, né? Então, o Beni é esse primeiro cara. O Herbert, por outro lado, o Herbert foi mais do que um cara que nos ajudou. Ele foi um norte da nossa bússola, porque a postura dele, assim, no meio musical, o talento do que ele fazia, né, que fazia a gente pensar, nós não podemos fazer qualquer besteira, a gente não pode escrever qualquer música boba, temos que fazer músicas, né, assim, tipo, ele botou o sarrafo lá em cima, junto com outros grandes compositores. Então a gente sempre pensava, putz, o Herbert é esse norte da bússola. Em momentos de muita indecisão nossa, a gente parava e falava assim, bom, o que os Paralamas fariam se a gente tivesse uma situação como a nossa, sabe? Então a gente falava isso assim abertamente. Tanto é que nós fizemos um disco inteiro em homenagem a ele, né, que é o Ilustre Guerreiro, um disco de 2018, em que gravamos várias composições que o Herbert Viana fez. Nossa, ele é uma pessoa, né, maravilhosa. Aqui, me fala uma coisa aqui. O Biquíni está fazendo 40 anos. 41. 41. E você está perto dos 60, correto?
Eu tô com 59. Isso. Como é ser assim, esse cara dos 60 anos com toda essa vitalidade, cara? Você sempre com essa maturidade com essa energia que no mundo parecendo vive intensamente esses 60 anos que tá chegando. Essa vitalidade. É muito interessante porque, tipo, fora o baterista, o Álvaro, que nasceu em 65, né? Eu, Coelho e o Miguel, e até o Sheik, quando fazia parte, todos éramos de 66. Então, assim, estamos chegando aos 60 anos. Nesse ano de 2026, né? O Miguel vai fazer aniversário em março, o Coelho em outubro, eu em novembro. E vai todo mundo... Vai ser a banda sexagenária, né? Mas os garotos de 18 anos continuam pulando dentro da gente. É o que eu Isso que eu dizer, acho, sabe, muito bonito. Aqui você sente que a maturidade mudou alguma coisa em você? Eu acho que a maturidade é capaz de mudar todo mundo, né? Assim, você não é mais a mesma pessoa que você era dos seus 20 anos. Todos nós vamos aprendendo alguma coisa com isso. Aprendendo com acertos, com erros, né? Erros são sempre necessários, né? Eu acho que é muito importante a gente prestar atenção nos erros. Isso é. Entendeu? E isso, assim, é muito interessante porque hoje, muitas vezes, eu vejo pessoas que erram e que entram já numa deprê muito grande, sabe? Tipo, eu falo, cara, não, assim, olha o lado bom, assim, olha que, pô, isso é apenas uma coisa necessária para que você, sabe, cresça, para que você seja capaz de lidar melhor com determinadas dificuldades. E é uma coisa que a gente sempre presta muita atenção na nossa história, né? Então, quando me perguntam assim, tipo, o que você diria para o adolescente Bruno se você voltasse no tempo, né, conseguisse falar com ele? Eu não ia dizer nada, porque se eu estou aqui 41 anos depois, é porque, assim, eu aprendi com base em tudo aquilo que eu acertei que eu errei. Isso é muito bom. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Você esteve aqui em 1993, no ABB Rock Festival. Ó, tá vendo? Isso eu não sabia o nome do evento. Foi um evento muito falado e ainda é falado, que lembra do Biquíni, né? Uhum. E foi um sucesso e todo mundo falando. Quando eu anunciei o Biquíni aqui de Flotone, todo mundo falou assim, nós tivemos um ABB Rock Festival. E você, essa geração que tá vindo hoje também pro show, estão acompanhando, falou assim, eu tive no ABB Rock Festival. Uhum. Que bacana, né? Você tá voltando a ter o Flotone pela segunda vez. Pra gente é uma honra, viu, Bruno? Não, pode... E aí, falar sobre esse evento, que foi um festival, e hoje está voltando ao Black. Seu Flotone, com você. Bom. Isso é muito bacana. Vamos lá para alguma pergunta aqui, outra. Agora, uma curiosidade do fundo do baú, tá? Uhum. É verdade que você fez algumas músicas para as Paquitas da Xuxa? Como foi essa história? Eu fiz uma versão... de uma canção francesa famosa, da Françoise Hardy. Uhum. Começa essa história com o seguinte: a minha mãe trabalhou durante muitos anos com a Xuxa, e mais do que isso, ela trabalhou muito com a Marlene Matos, né? Ela já conhecia a Marlene Matos muitos anos antes, e a Marlene Matos, ao trabalhar com a Xuxa, buscou minha mãe para ser assessora internacional da Xuxa. Então, assim, minha mãe viajou por toda a América Latina, Festival de Vinha del Mar, jantares na Casa Rosada com o presidente Menem, né? E tudo isso, assim, a Xuxa sendo tão querida na Argentina e em vários outros países, né? A minha mãe trabalhou diretamente com isso. E assim, a Marlene sempre tinha notícias minhas, né? Ela sempre perguntava, como é que está o Bruno, não sei o quê, tal. E aí veio essa ideia, né, de fazer no disco Paquitas 2 uma versão da música, né, que era Tous les garçons et filles, que é uma canção bem famosa dos franceses, né, que é Tous les garçons et filles de mon âge se promènent de la rue de Pardieu. E essa canção, ela falou assim, faz uma versão dessa música. Então, para mim, foi um desafio, assim, bem grande, né? Assim, foi. Tipo, e aqui, como é que eu faço isso, etc. Eu nunca tinha feito uma versão na vida. O máximo que eu tinha feito era paródias, entendeu? Pegar uma música já conhecida e brincar, mas fazer seriamente, né? E aí coube a gravação para Bianca, né? A fazer. O resultado, eu acho que, assim, eu consegui trazer a letra da música bastante para
para a ideia, né? Assim, ideia. Tipo, porque a letra francesa falava muito sobre exatamente isso, do tipo, essa frase que eu cantei, né? Ele disse assim, todos os meninos e meninas da minha idade já andam na rua de mãos dadas. Entendeu? Sim. Então, eu começo a pensar sobre isso, sobre como era a busca, né, do tipo, e eu, que não estou aqui, que não estou passando por nada disso, eu que estou no toco, né? Então, assim, eu fiz essa versão, chama-se Alguém para Amar, né, saiu no disco Paquitas 2. Isso. Aliás, o especial que tem da Paquitas na TV, né, Documentário. no documentário, eles pediram muitas coisas para mim. Por acaso, eu tinha muitos vídeos, tudo mais. Então, arquivo eu tinha algum arquivo de vídeo, podia ajudá-los lá em relação a isso também. Da Xuxa também. O documentário da Xuxa tem algumas coisas, por isso que eu pareço nele. Então, eu vi esse documentário. E tem isso, assim. Foi muito bom. Ela gravou com o Michael Sullivan, né, o produtor, Tio Porquinho. Né? É curioso só o fato de que, eu não estava no dia da gravação, sabe? E quando eu ouvi a música, na verdade, ela fez uma segunda voz. Ou seja, a melodia original, ela cantou tipo um tom abaixo. Na verdade, ela fez uma terça abaixo, né? Assim, mas que não é demérito algum, é apenas uma interpretação. Uma interpretação diferente. Então, quando eu ouvi, assim, inicialmente eu falei, ué, como? Aí depois eu entendi o que ela estava fazendo e a música tocou bastante na época também. Isso é muito bacana. Aqui, eu tenho mais uma pergunta para você. Você é conhecido pela sua energia que tem no palco, mas é uma pessoa muito reservada. Tem seu jeito tímido, meio encabulado, mas como é ser assim, ao mesmo tempo, conviver com sua fama e exposição? Bom, em primeiro lugar, assim, eu sou muito acessível. Quem já teve contato comigo sempre falou, pô, cara, que legal. Assim, a qualquer momento uma pessoa chega para mim e fala assim, pô, adoro o seu trabalho, posso tirar uma foto? Eu falo assim, claro. Alguns chegam para mim e falam assim, desculpa incomodar. Eu falo, não é incômodo, é carinho. É carinho. Entendeu? Isso então, é muito bom, assim, que a gente lutou por isso, né, Bruno? Exatamente. Eu estava falando isso hoje, vindo para cá, né? Às vezes a pessoa fala assim, pô, mas é puxada essa vida, né? Eu falo assim, cara, mas vamos dizer assim, é a via crucis que eu pedi a Deus, entendeu? E tá aí, né? Então a gente não pode reclamar. E eu, ainda por cima, assim, eu me sinto um privilegiado, porque se você for parar para ver no universo de pessoas que lidam com música, né, a posição em que o Biquíni se encontra hoje, junto com artistas de rock, de sertanejo, de MPB e tudo mais, né, a gente está realmente num patamar muito especial. Então, poxa, eu sempre falo que subir ao palco hoje para mim é prestar um exercício de gratidão, é agradecer a essas pessoas por terem me dado essa longevidade, né? Então não tem problema. Sou reservado no seguinte sentido: eu tento não me expor muito. Eu sou muito low profile, eu tenho minhas posições e minhas ideias, mas não necessariamente gosto de usar as redes sociais para expressá-las. Eventualmente, sim, mas assim, tudo que eu penso em escrever, mesmo as coisas mais simples, quando eu uso a minha rede social e não a da banda, eu penso muito. Às vezes eu passo 2 dias escrevendo, apagando, até chegar naquilo que eu quero dizer, da forma como eu quero dizer, para não ser mal interpretado. Então, tenho buscado fazer isso cada vez mais, e até porque eu tenho que ser um exemplo para minha família, no sentido de que o tempo de tela tem que ser normal, gente. Afinal de contas, todos nós somos um pouco escravos desse celular, mas que ele seja dosado, entendeu? Que ele não seja exagerado. Então, eu converso muito isso com filhos. Eu tenho uma filha de 11 e um de 6, de 5, né, na verdade, vai fazer 6 e ela 12. Então, eu sempre falo muito sobre isso. A minha filha, ainda por cima, é bailarina. Oh, que linda. Como é que chama? Letícia. Quantos anos? Ela está com 11 anos, mas está despontando no corpo de baile dela, já foi para Joinville 2 vezes, tirou 2º lugar lá com o balé Nayana Rick, que é muito legal. As meninas são ótimas, são muito, muito dedicadas. Que bacana. E aí ela assim, mergulha nisso de cabeça, e eu aproveito para mostrar para ela, assim, olha como é que às vezes papai fala uma coisa e às vezes tem gente com maldade, tem gente para às vezes assim, não contra
fazer uma contraposição ao que eu estou falando, mas simplesmente vem para agredir mesmo. Eu falo Talvez muito isso estão para atrás ela. da tela, né, cara? A gente não sabe quem é. Exatamente. Eu sempre falo que assim, é muito covarde você escrever o que você pensa, às vezes, assim, já que você não está na frente daquela pessoa. Entendeu? Então, quando você escreve o que você pensa para agredir alguém, né, é muito duro e difícil. Então, eu fui me afastando. Normalmente, eu não tenho condição psicológica de lidar com esse tipo de coisa. Eu me dei conta disso no dia que alguém escreveu uma coisa muito feia e eu resolvi responder. E, de repente, eu me peguei checando o meu celular a cada 5 minutos para saber se aquela pessoa tinha lido ou respondido. E eu falei assim, por que eu estou fazendo isso? Por que eu tenho essa urgência em ver? Tipo, o cara falou uma coisa que eu não gostei, eu retruquei, acabou, fim de papo. Ali. Entendeu? E eu falei assim, não, assim, tipo, não faz sentido, sabe? Não faz sentido a gente ficar nisso. Então, eu hoje tento falar assim, cara, é mais tempo com a família, menos tempo com tela. Afastando aquelas coisas ali ruins. Porque muita coisa, igual que você falou com sua filha. Uma coisa que eu prestei atenção no biquíni, eu tive no Prime Rock BH o ano passado. Um monte de criança no palco. Que lindo. E hoje também aqui, o pessoal criança perguntando, eu quero assistir o show do biquíni. O biquíni já leva até essa geração que não conheceu o biquíni na época, mas conhece o biquíni de agora. Isso são influências dos pais. Sim. Não é? Sim. Isso eu acho bacana. Como você está falando aí de sua filha. Então, isso já vem pela influência, mostrando para os filhos como é que é. E o que é show de qualidade. Quando eu vi aquelas crianças todas no final... Uma delas era minha filha, por sinal. Era sua filha? Uma delas era minha filha. Eu falei assim, porque foi uma ideia que me passou na cabeça. A gente estava cantando Múmias. Múmias, a música que a gente gravou com a participação do Renato Russo e que cai como uma luva nos dias de hoje. Errar não é humano, depende de quem erra, esperamos pela vida, vivendo só de guerra. E eu pensei assim, putz, cara, a gente canta essa música e no final dela a gente emenda, assim, a gente, bem para terminar, a gente faz uma citação do Senhor da Guerra. O Senhor da Guerra não gosta de crianças, né, que é da Legião Urbana. E aí eu fiquei pensando, poxa, mas se as crianças vierem comigo cantar isso, tem um peso diferente. Tem um peso, vai chamar uma atenção totalmente diferenciada, porque já vem a criança cantando. Sabe? Então, falar sobre isso, sobre, tipo, cara, o que nós estamos deixando de herança para eles, né? Então, e eles deram um recado, tá? E eles deram um recado lindamente, foi emocionante. Por isso que eu te falei que eu chorei quando eu estive no show do biquíni, que ele falou assim, eu tive no Prime Rock. E aí, quando eu vi aquela cena, eu falei, cara, eu chorei quando eu vi aquilo, que lindo. Foi muito, que lindo. Foi muito especial para todos nós. E sua relação com os fãs, então, como é que é? Então, É isso, cara, assim... Seja a pessoa apenas uma fã, ou sendo ela presidente de fã-clube, pra gente, assim, não faz diferença, entende? Assim, é claro que fãs-clubes existem e ajudam muito, porque eles organizam muitas vezes e facilitam. E, aliás, a gente tem ótima relação com todos eles, entendeu? O Meu Reino de Recife, né? O Eu Sorrio do Rio de Janeiro, são dois que se destacam muito, mas tem fãs-clubes em São Paulo, em Minas Gerais, no Ceará, né? Assim, seria até complicado tentar falar todos e, de repente, deixar de fora. Mas dois com certeza que inegavelmente se despontam, né? Que o Meu Reino e o Sorriso são realmente muito participativos e organizam muito para que todos os fãs tenham acesso e que não seja só o privilégio de um grupo pequeno. Isso é muito bacana. Aqui, vindo dos anos 80, você conviveu todas essas mudanças, tá? Do jeito de ouvir as músicas, dos discos até os CDs. Depois de uma era digital, a internet. O que mais mudou para você como artista e como foi você com toda essa transformação? Que foi do disco para o CD, para o digital? A nossa música já foi guardada em discos de vinil, fitas cassete, CD, download, né? Assim, pendrive, entendeu? Tudo que você possa imaginar. Mas, como diz o Coelho, o mais importante não foram esses lugares onde foram gravados. O mais importante é que essas músicas foram gravadas e ficaram gravadas nos corações e nas mentes das pessoas. Esse é o melhor suporte físico que nós temos, entendeu? Ou seja, quando a nossa música toca, a pessoa não está com o disco ali do lado, ela já está com a música ali, com aquela letra na cabeça, né? E isso é muito legal. Vivemos um momento muito difícil. Eu digo para você, se o Biquíni quisesse começar a carreira hoje, eu acho que seria muito
muito difícil. Assim, eu tenderia a dizer impossível, mas eu penso que, pô, se eu estivesse começando hoje, a minha cabeça também de 18 anos veria o mercado fonográfico de uma forma diferente. Entendeu? Estaria talvez mais participativo, mais mergulhado nas redes sociais, né? Como todas as bandas novas estão fazendo. Entendeu? Mas eu, sendo quem eu sou hoje, assim, não querendo fazer tantas coisas, embora o Biquíni tenha uma rede social muito ativa, né? Temos quase 1 milhão de seguidores no Instagram, mais 1 milhão no Facebook e tudo mais. A gente tem realmente um grupo bem grande de seguidores, mas é uma coisa que a gente faz de uma forma mais institucional, né? Assim, dando informação para aquela pessoa, saber um pouco mais, detalhes, curiosidades, etc. Menos posicionamento, entendeu? E mais música. Né? Aqui, o Biquíni tem muito sucesso com nomes de mulheres, né? Dani, Janaína, Camila. Quero saber o porquê de tantas figuras femininas nessa trajetória da banda. E queria que você contasse também pra gente esse lançamento que foi ontem de Carla. Pois é. Eu acho que a primeira coisa, assim, não foi uma coisa até então planejada. Fizemos a primeira música dessas que nós gravamos foi Janaína. E Janaína tem uma inspiração, tem uma história com o fato de que Janaína, eu até contei isso no programa de TV na semana passada, ela surge, né, do meu papo com a Gessi. A Gessi foi uma pessoa que trabalhou para a minha família, trabalhava para minha avó, depois trabalhava para minha mãe, e que veio a falecer no dia 3 de março do ano passado, já bem idosa e tudo. Mas ela me conheceu desde menino, desde moleque calça curta. Viu o crescimento, viu o surgimento da banda, né? E, assim, era aquela pessoa que estava tão presente em casa, então a gente conversava, batia papo, entendeu? Era muito, muito interessante. A gente falava sobre tudo quanto é assunto possível, entendeu? Religião, ela era testemunha de Jeová, entendeu? E eu, né, católico, então eu conversava sobre esses assuntos com ela. Um dia eu fiquei sabendo que ela, que a gente ia tocar exatamente onde ela morava. E aí eu avisei, né, para ela, falei, olha, vamos tocar lá. Tá? Ela falou assim, é muito tarde, não vou ver, claro. Tal. Mas eu falei, não, mas eu estou feliz de tocar onde você mora. E nós saímos à noite para lá, só que demorava. E eu reclamando com o motorista do carro onde eu estava, até que uma hora me caiu a ficha, né? Falei assim, putz, como é que eu, dentro de um carro confortável, com ar-condicionado, sem trânsito, né? Estou reclamando de estar demorando. Pô, se isso está me incomodando, imagina como é que deve ser para ela. E aí, quando eu cheguei na segunda-feira, eu encontrei na casa do meu pai, eu perguntei, Gessi, como é que você faz para chegar? E ela riu, ela achou graça daquilo, ela falou assim, acordo todo dia às 4h30, caminho 20 minutos até um ponto de ônibus que vai me levar para a linha do trem. Eu linha do trem, eu salto na Central do Brasil, no centro do Rio de Janeiro, pego mais um ônibus para a casa do seu pai. Eu falei assim, você fica aqui, você chega aqui tipo umas 8h30, quando você sai daqui 5h30, você está chegando umas 9h30 em casa. Ela falou assim, é? Eu falei, por aí. Ela falou assim, não, pelo menos aí você pode descansar. Aí ela caiu na gargalhada de novo. Eu falei, não, agora eu vou cuidar da minha casa. E aquilo ali, para mim, assim, veio várias ideias, veio várias coisas que mais tarde eu comecei a escrever sobre isso. Não sobre uma empregada doméstica, mas sobre uma mulher. Uma mulher, uma mãe, né? Uma esposa, uma batalhadora, né? uma trabalhadora. E ela lavava, passava roupa. Eu me lembro que a primeira vez que eu escrevi Janaína, eu falava, Janaína que a gente fala, Janaína é passageira, passa as horas do seu dia em trens lotados, filas de supermercados, bancos de repartições que repartem sua vida. Mas a frase original era Janaína é passadeira, né? Porque ela passava as roupas. Entendeu? Aí depois eu falei, não, pô, passadeira não. Porque aí eu falei assim, passa as horas do seu dia. Eu falei, não, então passageira sobre o trem, isso aqui. Então, e eu fui trazendo, mas... E depois disso vem Camila, que a gente gravou, porque Camila era uma grande música do Nenhum de Nós, dentro de um projeto chamado 80, que nós fizemos em 2001. Então, assim, foi uma coisa muito natural. Poderíamos ter gravado uma outra canção, mas essa era uma música que a gente gostava bastante, então não tinha um foco assim do tipo, eu quero gravar mais uma música de mulher. E aí vem Dani, que o Coelho fez, né, inicialmente com o Mano Góes, e depois a gente participou muito da feitura da música. E eu me lembro que quando ele foi me mostrar, eu falei assim, escuta essa música que eu estou fazendo aqui, Dani. Eu falei, cara, pô, gravamos Camila, Janaína, porque Dani, né? Mas aí ele
quando colocou o fone no meu ouvido, eu comecei a ouvir. E a brincadeira, o jogo de palavras, assim, né? Que é dane-se a hora, dane-se tudo, dane-se tudo que não tiver dane. Aí eu falei, putz, cara, golaço, né? Falei, não, nós temos que gravar. E foi uma música muito importante, porque foi a primeira música autoral do Biquíni feita depois da dissolução, da gente ter deixado de ser um quinteto para virar um quarteto. Então, em 2000, a gente tem a saída do Shake. Uhum. Em 2001, a gente grava um disco só com várias outras músicas. Né? A gente faz um disco de versões, né? Todas do rock brasileiro, como Toda Forma de Poder, Cartas dos Missionários, Camila. E aquilo era de propósito. A gente, especialmente eu, não estava num bom momento para querer escrever nada, entendeu? Assim, não tinha sido uma decisão fácil, simplesmente terminar aquela relação, aquele quinteto e virar um quarteto. Então a gente falou, não, vamos gravar um disco que a gente não tem que se preocupar com composições, não é um bom momento para se escrever letras. Sim. E aí, depois disso, passamos 2 anos, mais ou menos, fazendo a turnê com esse disco. E no meio dessa turnê surgiu o Dani e veio ser o primeiro grande sucesso do Biquíni depois dessa coisa. E vieram outros, como Quanto Tempo Demora um Mês, Vou Te Levar Comigo, Roda Gigante, tudo. Mas veio dessa ideia, né? De estar junto. Tá? E, finalmente, Carla. Carla foi uma sugestão, na verdade, vinda do escritório, né? Que eles falam assim, poxa, vocês podiam fazer, já que vocês têm tantas músicas de mulher, por que não gravam uma agora para o Dia Internacional da Mulher? E foi uma coisa tão rápida, assim, tipo, é legal, vamos fazer. Então, de uma bela hora, a gente estava ali no estúdio, de novo, gravando a música, e fizemos isso, assim, realmente numa velocidade muito, sabe, assim, tudo deu muito certo, deu um resultado muito bom, entendeu? E fiquei feliz que o pessoal do LSD gostou também. Então... ficou maravilhosa. Eu ouvi, né? É uma música que eu já conhecia e vocês fizeram essa versão, né? Carla, novamente, para colocar no disco, homenageando todas as mulheres, que dia 8 é Dia das Mulheres. Exatamente. Não é? E há um momento que eu falo, eu não me posiciono normalmente para as coisas, mas eu, aproveitando o seu podcast, eu acho que a gente tem que tomar uma decisão assim maior em relação a tudo que está acontecendo. O Brasil tem um índice de feminicídio assim, que é absurdo, sabe? E eu acho que a gente tem que entender que quem faz uma coisa dessas precisa sofrer maiores consequências. A justiça deve ser mais severa, entendeu? Ou seja, nós consideramos hediondo, né, qualquer ato de pedofilia, né? Sim. Assim, eu acho que igualmente é hediondo você ter um ato de agressão à mulher. Entendeu? Eu fico pensando que um homem que faz um ato desse, ele deveria pensar na mãe dele. Sabe? Ele deveria pensar que ele veio ao mundo graças... não só graças porque o pai e a mãe, mas ele veio ao mundo... Né, ele teve o prazer de ser gerado por uma mulher. Ele foi, exatamente. Ele foi por uma mãe ali, né? Ele foi acalentado, esperado por uma mulher. Entendeu? E toda mulher tem seu filho, toda mulher tem seu carinho, toda mulher tem seu respeito. Entendeu? Então, nós precisamos parar, né? Sim. Ver essa justiça, parar com isso, porque está acontecendo esse feminicídio. E a cada dia que a gente abre o jornal... Sim, e isso meio que cria um modelo e uma inspiração, assim, tipo, esse último caso que está acontecendo no Rio de Janeiro, sabe, dos moleques que violentaram a menina, entendeu? E ainda se usa esse papo de que, foi consensual, não foi? Não é não, sabe? Eu falo isso, assim, porque eu tenho 3 mulheres na minha vida. Eu tenho a minha mãe, tenho a minha mulher e tenho a minha filha, né? E acho que, assim, os homens precisam agora entrar nessa guerra. Porque quem faz mal à mulher não é homem, entendeu? Não é ser humano, tá? Então, a gente tem que entender isso, para que a gente possa realmente transformar o dia 8 de março, né, numa bandeira, sabe? Numa coisa, sabe, que a gente possa realmente admirar as mulheres, sabe? E não sofrer, né, por toda essa violência que elas estão vivendo. É isso mesmo. Bruno, Alquimia do Vinho, queria te agradecer, tá? Alquimia do Vinho. Muito obrigado, o vinho está ótimo. Soubemos que você gosta de um vinho e queríamos ter servido. Alquimia do Vinho, muito obrigado, tá? Estamos chegando ao fim do nosso programa. Eu tinha um bate-bola com você. É um bate-bola que eu faço com todos os meus entrevistados.
nessa mesa. E eu queria uma resposta assim, rápida sua, esse bate-bola. É rápida. Podemos fazer? Vamos lá, vamos tentar. Vamos lá. Eu não suporto. Eu não suporto. Tá bom, vem a primeira coisa que vem. Eu não suporto conversa alta quando eu vou ao cinema. Entendeu? Assim, eu tô assistindo o filme, o cara na cena tá entrando no local escuro, só que aí fica aqui, eu acho que ele vai morrer, eu acho que ele vai morrer. Cara, não vá ao cinema. Não vá ao cinema como se você estivesse na sua sala de estar, entendeu? Não, é um local que você tem que respeitar cada um e não ficar nesse bate-papo falando sem parar. Isso me tira do sério. Eu adoro. Eu adoro minha família. Tenho um profundo respeito por... Herbert Viana. Meu sonho de consumo é? Cara, eu acho que eu não tenho sonho de consumo no sentido de que a ideia disso, né, de consumir, né? Eu acho que, na verdade, meu sonho de consumo, plena saúde. É isso aí. Morro de medo de? Cara, eu morro de medo, talvez até concluindo a outra frase, eu morro de medo de não estar aqui, sabe? E fico sempre preocupado com a saúde, com a atenção, sabe? Tenho esse cuidado justamente porque inclusive, fui pai já com 54 anos, nasceu o Léo, né? Com 48 nasceu a Letícia. Então, assim, eu sei que quando eles tiverem 30 anos, eu vou estar lá para casa dos 80. Então, eu tento viver da melhor forma possível, com saúde, porque eu quero desfrutar de tudo isso. Nossa, muito bom. Morro de rir quando? Cara, morro de rir com besteira na internet. Então, me fala, minha besteira predileta é qual? Cara, minha besteira predileta são as pegadinhas mesmo, entendeu? Quando, assim, você sabe que tem refazendo várias pegadinhas do Silvio Santos, mostrando aquelas pegadinhas antigas do Silvio Santos. Eu me esborracho de rir sempre. Aquilo é uma delícia, entendeu, né, cara? A gente vê a criatividade que aquelas pegadinhas têm. Aqui, o que eu menos gosto em mim? Eu acho que, às vezes, eu tento não ser assim, mas eu não sou uma pessoa belicosa, eu não sou uma pessoa de briga, entendeu? Porque eu sei que quando eu entro na briga, eu entro para machucar. Então, assim, não com atos. Não. Entendeu? Não no gesto, muito pelo contrário. Assim, não sai no braço. Mas eu sei que às vezes eu falo aquilo que vai ferir as pessoas. Assim, então é muito, muito raro eu querer usar isso. Eu acho que faz parte de eu ser do signo de Escorpião, entendeu? Ou seja, inclusive eu tento não entrar nessa seara sempre, mesmo que a discussão esteja acalorada, eu meio que paro, porque eu falei assim, cara, eu tenho ideia do veneno que está no ferrão. Isso aí. Entendeu? O veneno só faz mal se você engolir. Entendeu? Assim, eu acho que a gente tem que tomar sempre esse cuidado. Não é porque eu tenho a frase certa para destruir a pessoa que eu devo falá-la. Entendeu? Isso aí. Em compensação, o que eu mais gosto em mim? É difícil, né, a gente ficar falando essas coisas assim. Mas, cara, eu gosto de ser como eu sou mesmo, assim, sem criar muita coisa. Eu acho que o que eu gosto em mim é justamente ser essa antítese do roqueiro, sabe? Assim, é um roqueiro que que nunca se tatuou, que nunca usou a trilogia Sex, Drugs and Rock and Roll, sabe? E eu acho isso divertido. Não é que eu ache ruim quem viveu isso, entendeu? Muito pelo contrário, são inclusive muitos deles meus ídolos, entendeu? Sim. Mas eu acho interessante quando eu falo para as pessoas assim, do tipo, não, eu não quis, eu não vi motivo para fazer isso, entendeu? E as pessoas estranham isso, né? Afinal de contas, vivemos nós vivemos muito todas as loucuras da década de 80, de 90, o que e tal. E eu falei, cara, ok, mas isso passou ao largo, porque para mim eu tinha outros valores, entendeu? Então, talvez seja uma coisa que eu possa gostar. Uma viagem inesquecível. Eu acho que é uma viagem
Inesquecível. Cara, todas as viagens que eu fiz com os meus filhos foram inesquecíveis, entendeu? E a gente, sempre que pode, eu gosto de ir com eles à Disney, entendeu? Aí até falo assim para ele, pô, mas ele está muito pequeno, ele não vai se lembrar de nada, entendeu? Eu falei assim, mas eu jamais vou esquecer. Vamos lá. Uma palavra que define você. Calma. Isso é muito bom. Aqui nós temos uma lembrança para você. Bom. A Inet, que é uma das patrocinadoras do nosso programa, deixou essa lembrança para você, tá? Esse programa ele é patrocinado pela Inet, a maior e melhor internet da cidade. Muito e esse obrigado. É um brinde que eles deixaram para você. Poxa, vamos abrir aqui? Pode. Isso é para você. Pode abrir, fica à vontade. Deixa eu só fazer aqui, eu acho que eu tenho que tirar o laço aqui, peraí. Muito obrigado. Tá? Olha, gente, é a mais alta tecnologia, entendeu? Da Inet para o melhor queijo e também para uma cachaçinha. Uma cachaça. Como bom mineiro que eu Não sou. é? Nossa, muito obrigado, viu? Isso é muito bom, né? Porque queijo, cachaça é mineiro mesmo. Porque quando tem vinho em casa, eu tomo cachaça mesmo. Ô Bruno, eu queria agradecer muito em nome da sua equipe, ao nome da turma toda. Muito obrigado mesmo pela essa entrevista. Muito obrigado a você. Ficou marcado não só aqui pelo programa, mas para a memória da população toda, todo o pessoal que é seu fã e ter esse privilégio de estar com você aqui hoje. Muito obrigado a você, Ezequiel, pelo convite. É muito bom estarmos, depois de tantos anos, novamente a Teófilo Otoni, né? São 33 anos. 33 anos. Né? Que a gente não vinha para cá, né? E o melhor, esse podcast ele vai ser transmitido justamente para que muitas pessoas, além de Teófilo Otoni, possam curtir, né? E se divertir. Ó, a população deu esse presente. Muito obrigado, mesmo. E o Biquíni continua por mais 40, 60, 70, 80. Obrigado. O Biquíni é uma banda sólida do rock. Vai continuar sempre. Muito Deus obrigado continua abençoando a sua vida, apontando sempre o caminho certo. Amém. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado a você. Gente, chegamos ao fim. Esse é o nosso programa, o Vogelcast. A participação de Bruno Gouveia e o Biquíni Cavadão com esse sucesso todo, né? 41 anos. Valeu, Bruno. Isso aí. Obrigado.